Uma boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos dê uma noite de graça e de paz, assim como tem nos concedido. É um prazer e uma alegria podermos estar juntos novamente no dia do Senhor, na noite do domingo, com o ajuntamento solene, mesmo aqui pela internet, usando as redes sociais. Mas esse é um momento importante e sublime para que possamos estar prontos a adorar ao Senhor e a louvar o seu santo nome. E diante disso eu convido você que está em casa conosco a estarmos orando nesse momento. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Logo depois teremos assim o louvor ao Senhor e a explicação da palavra de Deus, na qual o Senhor falará ao nosso coração por meio das Escrituras Sagradas, conforme a sua vontade. Então ore comigo nesse momento. Curva sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com tua igreja, pelo teu amor dispensado para com todos aqueles que são teus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado comum sobre todas as pessoas, sobre o derramar da tua graça comum, sobre todos, justos e injustos, sobre a chuva que cai, sobre o sol quando surge, sobre o ar que respiramos e o dom da vida que tu concede a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia estendida ao teu povo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo pão de cada dia da nossa mesa, pelas nossas casas, ó Deus. Obrigado pelos nossos familiares, pela vida de cada um. Nós te agradecemos, Senhor, rogando as tuas misericórdias para que essa noite nós venhamos a te adorar e louvar o teu santo nome para a glória de Cristo. É o que nós te pedimos e oramos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido você agora a estarmos lendo a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia, de número 121, Salmo de número 121, e acompanhe a leitura deste salmo que faremos agora. Convido você a abrir a Bíblia no Salmo 121 e vamos ouvir a leitura da palavra de Deus que está sendo aberta agora diante dos nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Diz assim esse cântico dos degraus, ou chamado cântico de romagem: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida, e eu convido você a mais uma vez estar agora abrindo o seu inário no hino de número 2 do nosso novo cântico. Hino de número 2 do nosso novo cântico, que tem como título Reverência. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Hino de número 2 do nosso novo cântico, reverência, porque o Senhor está presente, assim como diz o livro de Abacuque, o Senhor se faz presente no nosso meio e precisamos ter reverência diante do nosso Deus. Vamos louvar. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém, queridos irmãos. Cale-se diante dele toda a terra,
E assim o devemos fazer porque estamos na presença do nosso Deus. E estando na presença do nosso Deus, eu convido você ao momento de confissão e contrição da palavra de Deus. Um texto que se encontra no nosso boletim. Se você estiver com o nosso boletim em mãos, você vá lá para a segunda parte do boletim, onde tem o culto vespertino, o culto de adoração ao Senhor, agora às 19 horas. E você vai encontrar. Vamos falar agora acerca da confissão e contrição ao Senhor. Logo depois dessa leitura estaremos assim orando, confessando ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ouçamos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida nesse momento, acerca do momento da confissão e também da contrição, a qual eu convido você agora a estar curvando a sua fronte e mais uma vez orando ao Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, diante das Escrituras Sagradas, na qual estamos agora, e sabendo que o que está escrito é o que sai da Tua boca santa, Senhor, nós reverenciamos a Tua palavra, nós reverenciamos, ó Deus, a Tua presença no meio de nós, o Deus Santo, o Deus Santificador, que tem nos ajudado a andarmos e buscarmos uma vida de santidade. É diante dessa Tua palavra que nos exorta a buscarmos a direção correta, a Tua vontade, a cumprir os Teus mandamentos, Senhor, que nós estamos aqui nesse momento, como Igreja de Cristo, sabendo das nossas limitações e falhas, te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos erros. Perdão, Senhor, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas falhas, pelas nossas más obras, por aquilo que pensamos de mal para com o nosso próximo, nosso irmão, para com o nosso inimigo até, ó Deus, no qual a Tua palavra nos exorta a orarmos por eles. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, quando nós entristecemos o Teu Santo Espírito, quando deixamos de fazer o bem, o qual se torna pecado fazer isso. Por isso precisamos, ó Deus, fazer o bem, sem olhar a quem estamos fazendo, porque a Tua ordem de ajudarmos as pessoas, de procurarmos pregar a paz, pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajuda nas nossas falhas, Tu que conheces o nosso coração e a nossa mente, restaura-nos para a glória de Cristo. Derrama sobre nós essa noite, mais uma vez, a paz do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós convidamos a todos agora a estarem louvando conosco cânticos espirituais, nos quais nós vamos entoar 2 deles agora, antes da mensagem da palavra de Deus. Louve conosco, prepare o coração para a sua alma e faça de cada palavra desses cânticos a sua oração ao Senhor, nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Primeiramente eu queria agradecer as orações de todos que intercederam. Graças a Deus eu estou melhor. E vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus.
onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero um dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus, a vida em caos, jamais veremos um lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará. Face a face a Cristo verei, e muitos verão. Por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Amém. Amém, queridos amados irmãos, nós agradecemos a Deus pelo momento do louvor, pela graça e misericórdia que o Senhor nos concedeu em poder estarmos louvando ao Senhor. Agora eu convido você a abrir as Escrituras Sagradas lá no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. São os Atos dos Apóstolos escritos por Lucas. Eu convido você a abrir as Escrituras lá no capítulo 5 desse livro, para que possamos assim estar acompanhando a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido, e então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, rogando a Deus a sua orientação, a sua direção, quanto à iluminação do seu Espírito Santo à nossa mente nesse momento. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos grandemente por esse momento, ó Deus, de termos o privilégio da tua parte de podermos louvar e engrandecer o teu santo nome. E bem sabemos que esse privilégio foi concedido pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos remiu pelo sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário, nos substituindo, Senhor, recebendo sobre ele toda a cólera da ira de Deus contra o pecado. Ó Deus, por isso fala ao nosso coração, para que possamos estar atentos a uma vida reta e santa diante do Senhor, a ouvir os teus mandamentos conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, que o Senhor perdoe os nossos pecados e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa é um relato extremamente chocante e conhecido por muitos dos amados irmãos. Não é de hoje que nós conhecemos esse texto. O relato que se passa aqui no capítulo 5 do livro de Atos acerca de Ananias e Safira, quando eles têm uma propriedade e eles a vendem, mas eles não fazem isso com honestidade, e quando voltam para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, são questionados se de fato estavam fazendo ou fizeram o correto, né, quando o venderam. E eles são de fato assim, talvez certamente pegos de surpresa com as perguntas do apóstolo Pedro, que foi aquele apóstolo que os recebeu naquele momento, e eles infelizmente atentaram apenas para o desejo e o ego dos seus corações, para o coração enganoso e corrupto, qual diz a palavra de Deus, e acabaram por serem consumidos pela morte naquele momento. O que fazer, irmãos, com um texto como Atos capítulo 5, versos de 1 a 11? O que esse texto aqui, queridos irmãos, tem a nos ensinar sobre a morte de Ananias e também da sua esposa Safira? Quando olhamos para o texto aqui nas Escrituras, a história parece um pouco fora de lugar no início do livro de Atos. E se nós tivéssemos aqui que ler a primeira parte do livro, veríamos que desde o capítulo 1, Lucas vem nos dizendo sobre muitas coisas das quais os discípulos de Jesus estavam habilitados a fazer e a ensinar logo depois da ascensão de Jesus, logo depois que o Senhor é assunto ao céu. E até agora a narrativa aqui tem sido na qualidade que nos fala sobre o poder do Espírito Santo de Deus na vida desses apóstolos e do grande crescimento da igreja que já vinha sido visto no começo do livro de Atos. Atos 4:33 resume tudo o que estamos colocando acerca desse crescimento da igreja até esse nosso texto aqui do capítulo 5, como ele próprio diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com muita graça estava sobre todos eles. Então, está aqui uma exposição maravilhosa, preciosa da comunidade do povo de Deus em crescimento. O evangelho da ressurreição aqui é proclamado em graça abundante,
e essa graça é dispensada a todos, como também é relatado em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11, que foi o nosso texto que lemos. A graça que é apresentada no começo da igreja, na sua origem, na sua formação, não foi diferente da graça expressada aqui nesse texto que acabamos de ler. As mortes aqui, irmãos, de Ananias e Safira não parecem muito se encaixar com a narrativa que vem descrita antes no texto e nem depois desse texto do capítulo 5. Não é? Mas interessante, o que é que faz Lucas interromper o seu relato com essa história triste e lamentável? Pense comigo, você começa o livro de Atos, você vendo a promessa logo sendo cumprida ali em Atos 2, você vê o desenvolver dessa igreja, a ascensão dessa igreja, toda a estrutura dessa igreja primitiva, diante de um evangelho santo e puro e proclamado pelos apóstolos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí entra essa história, esse relato triste e lamentável aqui, abrupto, que nos toma aqui num momento de espanto, e logo depois entra em cena outros relatos que não têm muito a ver com a história. Primeiro de tudo, irmãos, nós precisamos entender que o nosso texto não é uma interrupção do livro, não é uma interrupção do relato do livro, daquilo que Lucas vem escrevendo. Mas, na verdade, aqui, a primeira palavra de Atos, capítulo 5, versículo 1, se inicia com uma conjunção, né? É colocado lá a expressão mas. Mas, um homem chamado Ananias, veja, esse mas traz uma referência ao que já veio sendo escrito antes. Diante de tudo que já foi escrito, que você leu e que você entendeu sobre a igreja de Cristo, aí chega nessa parte, essa conjunção aí entra dizendo, mas um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Então, esse texto agora, isso que lemos, liga o nosso texto com o que foi dito nos versos do capítulo anterior, né? Em Atos 4, versículos 36 a 37, que vai falar ali, esse texto, sobre um homem chamado Barnabé. Barnabé vende um campo, deu dinheiro aos apóstolos, para que esse dinheiro pudesse ser utilizado na distribuição entre os cristãos ali daquela época, que estavam passando necessidades. Olha só a estrutura, não é? Você tem a história de Barnabé, né? E aí, certamente, de Barnabé trouxe muito louvor e gratidão entre os cristãos ali reunidos, né? Os que estavam passando necessidade. E, na verdade, o seu nome era José, né? Mas os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé, que significa filho da exortação. E esse evento aqui, no final do capítulo anterior, do capítulo 4, é o que nos leva ao nosso texto principal, que é o de início aqui do capítulo 5. Tá certo? Então, diante disso, irmãos, nós vamos trabalhar aqui a primeira lição, na qual a história da morte de Ananias e Safira nos traz como lição, como aprendizado para a nossa vida como igreja de Cristo, lembrando dessa igreja de Atos, tendo a sua origem, a sua estrutura, a sua história. Entra a história de Barnabé ali no final do capítulo 4, contando o que ele fez com o campo que ele tinha, com a propriedade, vendendo, entregando nos pés dos apóstolos, e assim dali iria ser distribuído para aqueles. E entra a história triste, essa história arrebatadora de Ananias e Safira, para a gente poder entender acerca da graça de Deus, da misericórdia de Deus no meio da sua igreja. Então, a primeira lição que nos traz o texto aqui a um aprendizado é que onde há graça de Deus não pode haver mentiras. Aonde existe a graça de Deus não pode haver mentiras. Então, olhe para o texto, veja aí, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Você já ouviu o relato aqui na leitura principal de que Ananias, movido por aquilo que ele deve certamente ter visto por Barnabé, ele viu Barnabé como exemplo, vendendo
a propriedade que tinha e entregando nos pés dos apóstolos, ele decide juntamente com sua mulher fazer a mesma coisa. Mas a única diferença que tem aí é que sua ação não foi motivada por um espírito bom, né? Não foi motivada pelo espírito igual ao de Barnabé, mas o espírito de Barnabé foi movido pelo Espírito Santo de Deus, aquela ação, aquela atitude. Mas o espírito de Ananias e Safira, o que estava no coração deles, certamente não foi movido pelo Espírito de Deus. Certamente foi movido pelo próprio ego. Era o desejo e a vontade de ganhar elogios da parte do povo em favor de Deus, né? Para que o povo louvasse a cada um deles, em detrimento também de que os homens viessem trazer glórias para Ananias e também para Safira. Então eles fizeram completamente o oposto daquilo que Barnabé havia feito. Foram movidos por um espírito completamente diferente, um espírito profano. Não receberam nenhum elogio, mas o que ganharam foi um julgamento rápido e severo da parte do Senhor. Então, o fato de que Lucas aqui inclui Ananias e sua esposa no seu segundo livro, né, que o primeiro está lá, o Evangelho de Lucas, deve nos indicar aqui um relato muito precioso acerca da história da igreja cristã naquele primeiro século. Então, para muitas pessoas, esse texto pode soar muito pesado, pode chegar com um julgamento muito duro, muito cruel da parte do Senhor, e que talvez alguns poderiam dizer assim: esse texto não é muito adequado para comunicar as boas novas. Como é que eu prego o Evangelho usando um texto desse? Como eu posso pregar a Cristo, né, usando o livro de Atos? Quando chegar nesse texto, o que é que eu faço? Eu devo pular? Eu devo passar adiante e depois buscar os textos que estão mais adiante? Não, você deve sim pregar o que está na palavra de Deus e deve pregar nesse texto, né? Diante disso, o Senhor Jesus não deveria amar a todos, ao invés da gente ver um relato dessa situação aqui no livro de Atos. Mas se você prestar atenção direitinho, a graça de Deus é também dispensada no meio desse relato, é dispensada nessa situação. Alguns teólogos, até erroneamente, né, desavisados, dizem que outros esperam que essa história seja uma lenda. Não, essa história não existe. Lucas colocou ali como uma ilustração, algo que de fato não foi verdade, né? Mas por que ele faria isso? Por que ele iria omitir um juízo severo de Deus numa história tão séria quanto o que há de fato naquela história, que é a mentira ali no meio do povo de Deus? Pense comigo ainda, né, que quando você lê o texto, você não percebe ali que foi dado para Ananias e Safira a chance de se arrepender antes de serem ali atingidos pela morte, né? Será que isso não foi colocado diante deles quando Pedro conversou com eles? Será que em seguida ali não houve sequer nenhum momento de cortesia, né, de informarem a sua esposa sobre a sua morte, sobre a morte de Ananias, quando a Safira veio procurá-lo? Mas ela acaba por cair morta pela sua participação na mentira. Então o ato serviu também para que fosse provada ali a verdade da narrativa. À medida que um mente e morre, o outro vem, mente e morre também. Então a verdade da narrativa é muito clara. A punição que houve para a primeira mentira, também houve para a segunda mentira. Então Lucas aqui nos conta essa história de julgamento, irmãos, no meio de muitas outras histórias, né, que falam sobre a propagação do Evangelho e do poder do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Porque ele quer que saibamos, Lucas escreve, para nos fazer entender e perceber que do Espírito Santo de Deus não se zomba, não se pode pecar contra ele, não se pode querer inventar histórias, não se pode querer mentir, não se pode querer enganar o Espírito Santo de Deus. É preciso lembrar que o nosso Deus é um Deus zeloso e que nós não podemos tratá-lo com menos do que daquilo com que ele se revelou. Não podemos diminuir a Deus. Ele é santo e bom e com ele não se brinca.
ele é reto e justo. Com Deus não se tenta enganar. Então, aqui a princípio, né, foi derramado graça. Se você começar a ler o relato, você vai ver graça sendo derramada da parte de Deus na vida dessas pessoas, para que se arrependessem, e eles não se arrependeram e mantiveram a mentira. Então, o primeiro ponto nos traz a lição de que onde a graça de Deus existe, não pode haver mentira. Uma segunda lição é que a graça de Deus, ela revela a verdade. Aonde há engano, a palavra de Deus vai lá e revela a verdade. Então, veja o texto junto comigo. Após aí as apresentações e os fatos que foram descritos nos versículos 1 e 2, Pedro vai e confronta Ananias com um crime que é descrito nos versículos 3 e 4. Quando ele diz: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. E aí, claro, no final lá do versículo 4, ele diz: você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Então aqui nós chegamos ao centro da questão. O centro aqui do texto é o crime real e praticado aqui nesse texto. Não é apenas que este homem, juntamente com sua mulher, eles tiveram parte do dinheiro, retiveram, né? Venderam, mas não entregaram tudo, pegaram uma parte e ficaram para eles. O crime principal aqui não é apenas porque eles fizeram isso, mas o crime principal aqui é que mentiram contra Deus. Usaram de um falso testemunho, não disseram a verdade. Na tentativa de parecerem melhores ali do que eram, eles pecaram contra o Senhor. Eles cometeram o pecado da hipocrisia. Pedro diz ao marido, né, conservando, porventura não seria teu? Né? Ou seja, se eles tivessem feito o seguinte, dito a Pedro: Pedro, nós vamos vender a propriedade, mas não podemos entregar todo. Nós precisamos de uma parte para nos conservar, para nos manter. Nós podemos dar 80%, tudo bem. Mas eles venderam a propriedade num valor integral e deveriam ter entregue tudo, mas não fizeram. Por isso que Pedro diz: conservando porventura não seria teu? Se tu tivesse conservado, não seria teu, não te pertenceria aquilo que tu estarias precisando, e vendido não estaria em teu poder. Então, o que fez você pensar em fazer uma coisa dessas? Hipocrisia, irmãos, é uma força destrutiva na comunidade do povo de Deus. É uma força avassaladora que divide, que destrói, que traz desunião, traz falta de unidade. É um negócio terrível, é um pecado terrível ao povo de Deus, à igreja de Cristo. Se Satanás não pode destruir a igreja por fora, sabe o que ele faz? Ele vai tentar destruir por dentro, ele vai atacar o coração, ele vai na mente das pessoas para que elas ajam dessa maneira e acabem por fazer o que é mal contra o Senhor. Então, Ananias e Safira tentaram ganhar uma reputação a qual não tinham direito, contaram uma mentira aqui descarada, dizendo que tinham vendido tudo, que estava tudo certo. A motivação em dar não era para aliviar a necessidade dos pobres, mas era para engordar o ego deles, né? Para que eles se sentissem os melhores dentre aqueles que haviam ajudado as outras pessoas, os outros irmãos que estavam passando necessidade. Então Lucas, no livro de Atos, descreve para nós aqui o trabalhar de Deus, o Espírito Santo agindo no seio da comunidade dos crentes, da sua igreja amada. Ele também aqui quer nos informar sobre um Espírito diferente que está trabalhando no mundo e na igreja. Tanto ele nos informa sobre a ação do Espírito de Deus na nossa vida, como ele informa das influências do mundo, as influências da carne, as influências do que está fora, tentando subverter a vida da igreja. Esse texto aqui, irmãos, serve como um aviso para mim e para você, para a igreja de Cristo nos nossos dias.
A primeira igreja cristã do século não era uma comunidade perfeita aqui. Se lembre disso. E muito menos nós também não somos. Nunca houve um momento em que o povo de Deus fora perfeito durante a história dessa caminhada cristã, até o dia de Cristo Jesus. Até lá nós somos imperfeitos. Precisamos estar com a guarda firme, em pé, contra as obras profanas de espíritos imundos que tentam enganar a igreja. A história aqui de Ananias é o livro de Atos, assim como a história de Acã. Se vocês abrirem lá o livro de Josué, vocês vão ver a história de Acã. É bem parecida. Nessas duas narrativas, um ato de engano aqui interrompe um ciclo, um progresso de santidade do povo de Deus. Não é? Basta nos lembrarmos, Josué ordenou que todos os bens, logo depois dessa batalha, e as riquezas da cidade deveriam ser dedicadas ao Senhor. As pessoas não poderiam, estavam proibidas de guardar aqueles bens para si. E aí a cidade de Jericó, lá com suas riquezas, eram para ser oferecidas como os primeiros frutos ao Senhor, como as primícias. Era como se fosse o dízimo oferecido da parte da terra de Canaã para o Senhor da aliança com eles. E Josué, capítulo 7, versículo 1, vai dizer o seguinte, veja o que ele diz com relação a isso. Mas os israelitas, olha a transgressão aqui, o erro que cometeram igual a Ananias e Safira. Mas os israelitas, transgredindo em relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, tomou alguns deles. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja, como resultado desse crime, por causa disso, Israel foi derrotado. Numa próxima batalha que eles foram guerrear, eles foram derrotados. E aí, quando o pecado de Acã também foi descoberto mais tarde, assim como o de Ananias e Safira, ele foi punido e condenado à morte. Então, é preciso nos lembrar, diante dessas histórias, irmãos, que o Senhor jamais será escarnecido. Ele não tolera o pecado. O Senhor não passa a mão sobre o pecado. Ele não cria nenhum acordo com o pecado. Aqueles que dizem que o Antigo Testamento lá contém um Deus vingativo e violento, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e graça, de fato nunca leram a Bíblia na sua inteira. Nunca leram Antigo e Novo Testamento com equilíbrio, para entender. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aquela dicotomia que falamos da separação entre o Deus dos antigos, onde o Deus irado, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus da graça, onde parece que a graça perdoa tudo quanto é pecado. Na verdade, perdoa não tudo quanto é pecado, mas é conivente com os pecados. E isso é errado. Isso é extremamente estranho ao que as Escrituras Sagradas de fato relatam. Na tradição reformada, nós declaramos que tudo é uma revelação. O Deus da Bíblia é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano e santo, do Antigo ao Novo Testamento. Fora de sua graça, nós somos todos igualmente a Acã na Batalha de Jericó. Nós somos fora da graça igualmente a Ananias e a Safira na igreja primitiva, que veio lá no Novo Testamento. Não é à toa, irmãos, que esse texto termina lá em Atos, capítulo 5, versículo 11, dizendo: grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram sobre esses eventos. De tudo que foi narrado por Lucas, o final do texto, lá no versículo 11, diz que veio grande temor sobre toda a igreja, por verem e ouvirem esses relatos. O catecismo de Heidelberg nos ensina que existem 3 critérios para qualquer trabalho a ser considerado bom. O primeiro, ele surge da verdadeira fé. O segundo é aquele que está de conformidade com a lei de Deus. E o terceiro é feito para a glória de Deus. Então, se tudo que fizermos, como diz o catecismo, não for sobre a influência do Espírito Santo,
ninguém vai atender a esses critérios. Se não estivermos sob a mão do Espírito Santo, não surgirá em nós a fé verdadeira, não estaremos de conformidade com a lei de Deus e muito menos faremos as coisas para a sua glória. Foi o que aconteceu com Acã e foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Então, esse casal falhou no que não foi feito para a glória de Deus, mas fizeram para a glória deles mesmos. E por isso eles foram condenados à morte. Alguém, claro, pode até fazer esse questionamento. Por que eles foram condenados à morte? Não somos, diante dessa pergunta, não somos todos, em algum momento da nossa vida, culpados pelo mesmo pecado? Ou será que eu e você podemos abrir a boca para dizer, não, de jeito nenhum? Lembram-se lá, domingo passado, que eu falei sobre a nossa oração, o nosso abrir da boca para confessar sobre nós mesmos seria falarmos como a oração do fariseu? Seria dizer, não, eu jamais seria como Acã, eu jamais seria como Ananias e Safira. Será que não temos em algum momento a mesma culpa? Se não temos, então por que é que somos punidos com a mesma sentença de morte? Sabe por que não somos punidos com a mesma sentença de morte? Assim como eles caíram lá de pronto? Por causa da graça de Deus. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Ah, pastor, então não houve graça naquele momento? Houve graça sim. Em todo momento, em toda a história das Escrituras, há sempre graça da parte de Deus. Então é preciso nos lembrar de que não morremos hoje daquele mesmo jeito, quando usamos de palavras que não são edificadoras, ou palavras que não são verdadeiras, e não caímos mortos, é por causa da graça de Deus. Irmãos, é muito sério esse assunto. É extremamente sério esse assunto com relação à palavra de Deus. É o que nos faz lembrar nesse segundo ponto, de que a graça de Deus revela a verdade. Aonde há a graça de Deus não pode haver a mentira. E onde há essa graça, a verdade é revelada. Assim como nos traz agora aqui o terceiro e último ponto acerca do texto que lemos de Atos 5. É que onde há graça, há também restauração e milagre da parte de Deus. Veja, em essência aqui o milagre é uma restauração de volta para a forma como as coisas devem ser. Ou seja, você sai do estado de estar pecando por prazer para voltar-se a um estado de repelir o pecado, de se afastar do pecado, de não querer graça com ele. A graça, irmãos, aqui é um sinal da shalom de Deus, ou seja, da paz de Deus. A paz que restaura, a paz que traz restauração ao coração, a regeneração de um indivíduo em situação de quebra pelo pecado, em situação de estar esmagado pelo pecado. E é interessante notar aqui no texto que lemos, que antes e depois do nosso texto, Lucas nos diz sobre curas milagrosas que haviam e que houve, curas que ocorreram antes do texto do capítulo 5, né, e também depois, feito ali, realizado pelos apóstolos, e em particular pelo próprio Pedro aqui, que foi habilitado para executar esses milagres. Em Atos 3, nós lemos que Pedro curou um homem que tinha sido aleijado desde o seu nascimento. Imediatamente após o acontecimento, outro texto em seguida chega diante dos nossos olhos, que é Atos capítulo 5, versículo 15, em que os apóstolos curaram outras pessoas com diversos problemas, que as pessoas trouxeram também dos seus doentes para as ruas, né, para que até a sombra de Pedro pudesse cair sobre eles e eles também fossem curados. E isso foi o que aconteceu, relata o texto da palavra de Deus. Então, milagres não devem ser considerados apenas como sinais extraordinários, mas eles são reafirmações da ordem normal da criação e da boa criação, no qual Deus, quando cria todas as coisas, diz que é tudo bom e muito bom, daquilo que foi restaurado por Cristo. Esses milagres representam as manifestações de um reino futuro dentro da nossa realidade hoje presente.
E sendo, irmãos, esse o caso, talvez nós devêssemos ver aqui a morte de Ananias e Safira a partir dessa perspectiva também. Se a vinda do reino significa a restauração da humanidade, da criação e de tudo que Deus escolheu para abençoar e salvar com a sua eterna graça, isso também significa destruição para o que é mal. Sem a graça, todos nós mereceríamos a morte. A destruição do mal, irmãos, é tão real quanto a restauração da humanidade, de todas as coisas e da criação na qual Deus trouxe a existência pela sua palavra. Então, por que eles e não outros? Não é? Isso não é uma pergunta para a qual nos é dada uma resposta muito fácil. Não é? Por que Ananias e Safira e não outro? Mas, no final das contas, irmãos, nós queremos concluir aqui com esse relato trágico, mas ao mesmo tempo revelador da graça de Deus e que nos tem muito a ensinar. No final das contas, a graça de Deus veio para nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, para restaurar o mundo e inaugurar uma nova criação. E nessa restauração, o que é bom, o que foi santificado pela graça do Senhor, é o que permanecerá para todo sempre. Mas o que é mal será destruído, e já tem sido destruído. A graça vem sobre aqueles a quem Deus escolhe para mostrar a sua misericórdia. Por isso é preciso, irmãos, que a cada dia que acordarmos e estivermos sob nossas rotinas diárias, os nossos trabalhos, nossos estudos, o dom da graça, o favor imerecido de Deus que nos foi mostrado, tem que ser cuidado por nós, tem que ser zelado por nós. Não podemos usar a mentira para querer enganar a Deus. Não podemos tentar ludibriar o Senhor ou o Espírito Santo do Senhor. É preciso fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é santo. Isso trará glória a Deus. O nosso arrependimento também traz glória ao nosso Senhor. O nosso confessar de pecados traz glória a Cristo. E fazemos isso pedindo ao Espírito Santo para nos guiar em toda a nossa vida. Ele é quem deve nos encher dos seus dons, da sua graça e da sua misericórdia. Nós, por sua vez, devemos e precisamos nos tornar agentes da sua graça, sujeitos ao Senhor, obedientes ao Senhor, para a glória do seu nome. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos conceda misericórdia em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, fazer a oração final e logo estaremos assim sendo despedidos com a bênção apostólica. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos humildemente, Senhor, mas também com muita alegria pelo prazer e o privilégio de podermos estar na tua presença e de podermos ouvir a tua voz por meio das Escrituras Sagradas, nos ensinando de que a tua graça é o que nos basta e que devemos usá-la da melhor maneira possível para o engrandecimento do teu reino, para a glória do teu nome, para a nossa caminhada de fé cristã em santidade de vida, para a tua alegria, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, faz isso em nome de Jesus. Nos ajuda também, Senhor, a estarmos intercedendo e pedindo pelos nossos irmãos e irmãs que estão enlutados, um pedido especial pela irmã Karine, a filha do nosso reverendo Gideão, o nosso colega de ministério. Que o Senhor abençoe, aguarde, que o Senhor a restaure a saúde, que o Senhor a abençoe grandemente e a tire daquele hospital para o seio da sua família. E faça assim também conosco, Senhor, com os nossos parentes, familiares, com os nossos irmãos em Cristo que se encontram enfermos. E que o Senhor traga consolo e conforto profundo aos nossos amados irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos nos últimos dias. É o que te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre toda essa semana, sobre a nossa vida e a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que ela repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus. Amém.